A igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho de João, capítulo 4. E nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 14. João, Evangelho, capítulo 4, versículo 14. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. Queria que você lesse junto comigo. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus e Pai Celestial, nós dizemos amém às orações já feitas e rogamos a Ti, Senhor, de uma maneira muito especial, que o Senhor venha ministrar ao nosso coração essa palavra. Que essa palavra seja impressa nas nossas entranhas e que nós não saiamos daqui da mesma maneira que entramos, mas que sejamos poderosamente ministrados pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus amados, essa palavra, ela tem povoado meu coração nesses dias. E quando eu abri a palavra, esse versículo, ele saltou aos meus olhos. Eu tenho ouvido muitas pessoas, eu tenho tratado com muitas histórias, mas esse texto aqui, ele está inserido num contexto maior desse encontro de Jesus com a mulher samaritana, e ele emergiu da palavra, trazendo para nós uma revelação de Deus sobre o verdadeiro encontro com Deus vivo. E como nós precisamos buscar essa presença, como nós precisamos nos encher com essa presença gloriosa, como essa palavra de vida precisa entrar no nosso coração, a gente deixar que ela entre, ela faça aquilo que foi destinada a fazer, que ela cumpra o seu propósito. E quando nós lemos todo o relato, descobrimos que aquela mulher samaritana, ela tinha uma sede existencial, ela tinha uma necessidade, ela tinha uma carência tremenda, que ela confundia com a sede física, ou com a necessidade física, a qual ela tentava saciar, pulando de relacionamento em relacionamento. Eu queria trazer essa palavra em amor. Eu queria que você, à medida que ela vai sendo entregue, você pedisse ao Espírito de Deus que Ele administrasse ao seu coração, porque eu não sou tão generosa comigo como o pastor Malta é. Ele diz: naquilo que ela é deficiente, em tudo eu sei que sou profundamente deficiente, mas que o Senhor, Ele possa ministrar ao seu coração. Por isso que eu peço a você, preste atenção àquilo que o Espírito deseja ministrar a você na tarde de hoje. Na verdade, o que aquela mulher samaritana fazia é o que muitas pessoas fazem: é buscar saídas, é buscar em pessoas, é buscar em situações a saída
para a verdadeira carência, para a verdadeira necessidade, para a verdadeira sede dos seus corações. Contudo, ela experimentou a verdadeira água, a água que descedenta. E eu pergunto, você experimentou já dessa água verdadeiramente? Ou você tem sido esses anos todos um religioso que vai para a igreja porque você está acostumado a ir para a igreja, de repente você foi criado numa escola dominical, de repente você se converteu há alguns anos e é uma coisa enfadonha, mas você tem que cumprir uma agenda, você tem que vir para a igreja no domingo e nos outros dias da semana, ou você vem porque você deseja estar fazendo parte do corpo, ou você vem porque você deseja receber dessa água viva. Eu sei que você lê a Bíblia na sua casa, mas é na comunhão dos santos que a bênção de Deus é ordenada. E muitas vezes o que acontece na vida da gente, no dia que nós estamos mais inclinados a ficar em casa, olha, eu não vou para a igreja hoje, não acontece nada na minha vida, as coisas não mudam, permanecem do mesmo jeito, eu vou ficar em casa hoje, eu não estou afim de ouvir aquele blá 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 da pastora Nádia no domingo à tarde. Isso me faz lembrar um outro texto da palavra. Jesus entra na sinagoga e de repente ali entra uma mulher que fazia 18 anos, era prisioneira de um espírito de enfermidade. E aquela mulher, ela tinha todos os motivos para não ir à igreja. Ela tinha todos os motivos para não estar na sinagoga naquele dia. A dificuldade de locomoção, a dificuldade de estar ali no meio daquelas pessoas todas e tal, mas ela estava ali. Ela rompeu todas as barreiras, todas as dificuldades, ela passou por cima de todos os obstáculos e ela estava ali. Precisamente no dia que Jesus estava. E aquele dia era sábado. Não era lícito para os judeus fazer absolutamente nada no sábado. E Jesus estende a mão e cura aquela mulher. Talvez se ela tivesse ficado em casa, remoendo as suas dores, as suas dificuldades, a sua desgraça, o fato dela ser uma mulher impedida de chegar, ela não tinha recebido a cura. De repente, o dia da sua cura é hoje. Esse dia em que você ficou lá atrás, remoendo, eu vou, não vou, eu chego, não chego. Talvez o Senhor marcou esse encontro com você hoje para dizer a você exatamente isso. Você tem uma sede, essa sede precisa ser saciada. Você tem sido um religioso até aqui, mas a partir de hoje, o Senhor lhe chamou para lhe dar essa água viva, para dizer a você, existe uma água que descedenta, existe uma água que vai transformar a sua vida, e essa água é o Cristo. Aleluia. E você precisa buscar essa água com toda a força do seu coração, como fez aquela mulher samaritana. Quando ela experimentou a verdadeira água que descedenta, que é a palavra viva de Deus, que procede da boca de Deus, que é Jesus o Cristo, houve uma mudança tão radical em seu coração. Houve uma mudança tão grande que ela não podia se conter. E é exatamente disso que eu queria falar hoje à noite. Nessa tarde, começo de noite. Nós vivemos num tempo em que as pessoas vivem vazias de algo que elas mesmas não sabem o que é. Muitas vezes dentro do próprio ambiente religioso, quantas pessoas estão assim, se sentindo dessa maneira? Olha, eu vou para a igreja, mas eu estou me sentindo vazio, eu estou me sentindo vazia, está faltando algo. E muitas vezes nós vemos a tentativa de muitas lideranças, não estou aqui para fazer nenhum julgamento, mas eu queria que nós parássemos um pouco para pensar. Talvez você tenha entrado aqui procurando um louvor retumbante, um louvor que causasse arrepios. Mas o louvor é para Deus. O louvor é para a glória de Deus. E é interessante que quando nós louvamos, nós cantamos os cânticos do Inário, são cânticos cristocêntricos. Cânticos que trazem Jesus para o centro.
Não são cânticos que exaltam, enaltecem o homem, mas Deus. E muitas vezes nós chegamos querendo nos encher, mas eu queria um louvor mais vibrante, eu queria algo que me tocasse profundamente, eu queria algo que enchesse meu coração. Quem pode encher seu coração é Jesus. Essa fonte de água viva, essa fonte que precisa encher seu coração, porque quando essa fonte lhe encher verdadeiramente, você vai se transformar em alguém que vai jorrar dessa água viva para tudo quanto é lado. Uns tentam buscar satisfação nos vícios, são tantas drogas pesadas, álcool e tantas coisas. Ainda aqueles que vivem uma sexualidade absolutamente doentia, trocam de relacionamento como se troca de roupa, buscando em braços humanos aquilo que nós só podemos encontrar nos braços eternos do nosso Pai Celestial. Só Ele pode saciar, só Ele pode nos abraçar, só Ele pode nos acolher, só Ele pode nos encher, só Ele pode nos trazer plenitude, só Ele pode nos trazer satisfação, alegria plena pela sua presença gloriosa, porque enquanto Jesus não encher todos os nossos espaços vazios, nós vamos continuar sedentos como a mulher samaritana, e transferindo para pessoas, para coisas, para situações, uma satisfação que só pode acontecer em Deus. Então, queridos, aos que procuram na religiosidade, sobretudo aquelas ascéticas, aquelas que levam o sujeito a se autoflagelar, eles buscam um preenchimento, eles buscam um refúgio para o coração cada vez mais vazio. Essa semana eu ouvi uma coisa muito interessante e tem me chamado a atenção o fato da igreja ter influência cada vez menor no mundo e o mundo ter uma influência cada vez maior na igreja. Hoje eu ouvi uma notícia no Gospel Prime que dava conta de um boteco gospel para fazer uma balada gospel. Crente em Jesus, tenha ele a idade que tiver, ele precisa estar cheio de Deus, porque quando você está cheio de Deus, você não sente falta de nada, você não sente falta de ninguém, porque o Senhor enche os nossos espaços vazios. Eu repito isso outra vez. Então, meus amados, em nome de Jesus, tem uma igreja nos Estados Unidos que as pessoas vão para a igreja nu, todo mundo vai nu. Rapaz, o negócio é sério. Então há uma influência cada vez maior do mundo na igreja, e o contrário tem sido cada vez mais difícil de se ver. Eu não posso levar essa palavra ali, porque ali eu não vou ser politicamente correto. Jesus não era politicamente correto. A verdade precisa ser dita. Pecado tem nome e precisa ser tratado como pecado. Ele tem nome e ele tem sobrenome. Sabe o que está faltando na sua vida? Você se encher de Deus. Porque quando você se encher de Deus, nada mais vai lhe fazer falta. E continuando nossa meditação, o fato mais relevante aqui é que há realmente um vazio enorme no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus e por ninguém mais. No texto lido, Jesus nos faz uma grande revelação sobre aquele que o recebe verdadeiramente. O vazio dessa pessoa acaba, essa pessoa torna-se plena, a sede cessa, ela se torna satisfeita. Atravessar essa vida não é fácil. Atravessar essa vida é dificílimo. Nós
como peregrinos e forasteiros nesse lugar. Nós precisamos exercitar a cada dia o não conformismo com as maneiras, com os jeitos das coisas que o mundo tem tratado como normativo. E nós precisamos a cada dia, ao nos levantar pela manhã, fazer aquela entrega, prestar aquele culto proposto por Paulo, ordenado por Paulo em Romanos 12, 1 e 2, entregando o nosso corpo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Que ao levantar pela manhã você peça ao Senhor que o revista com o suprimento da graça para a jornada daquele dia, que você possa oferecer-se a Deus por inteiro, que os seus membros sejam instrumentos de justiça, não da iniquidade, que você possa oferecer seus olhos, seus lábios, seus ouvidos, suas mãos, seus pés, seu coração, sua mente ao Senhor. E que você possa dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude a completar a jornada desse dia, a combater o bom combate desse dia, a completar a jornada dele e ao final do dia guardar a minha fé. E eu clamo, Senhor, que o Senhor encha meu espaço vazio nesse dia, que o Senhor não permita que nada possa desviar o meu olhar de Ti. Que os meus olhos estejam focados em Ti, que os meus ouvidos sejam treinados para ouvir a Tua voz, que os meus lábios se abram para edificação, que as minhas mãos estejam limpas para serem colocadas no Teu arado, que os meus pés caminhem na Tua direção e que eu possa glorificar o Teu nome ao final do dia. Mas vem, Senhor, vem e me enche para a glória e para a honra do Teu nome, em nome de Jesus. A sede vai passar. Eu queria destacar 3 verdades sobre o que acontece com aquele que recebe o Senhor de maneira genuína, aquele que foca em Deus, aquele que não tira o olhar do Senhor. Quando nós olhamos para o texto, eu quero repetir a leitura, ele diz: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então a primeira verdade é que aquele que antes de receber Jesus era um deserto, sedento, transforma-se numa fonte, além de ter a sua sede saciada. O encontro com Jesus, ele é restaurador, e quando acontece de verdade, nada permanece do mesmo jeito, não fica pedra sobre pedra, porque nós somos transformados na essência. O nosso espírito é regenerado pelo Espírito de Deus, nós recebemos essa transformação ao ponto de nós mesmos não reconhecermos as nossas atitudes e as nossas ações. Por quê? Porque nós nos transformamos em novas criaturas, as coisas velhas passam e tudo, absolutamente tudo se faz novo. Tudo que estava morto ressuscita, tudo que foi danificado é consertado, tudo que estava doente é sarado, tudo que era maldito torna-se bendito, porque a glória do Senhor é manifesta. Essa água, ela jorra, existe uma água jorrando, e a fonte é a cruz do Calvário. A obra da cruz não pode ter sido banalizada por nós ao ponto de nós deixarmos de olhar para Ele. O Senhor tem o poder de descedentar, de satisfazer plenamente, diferentemente de todas as outras águas. A samaritana buscava encontrar de leito em leito uma satisfação. Ela já havia passado por 5 maridos, e aquele com o qual ela estava naquele momento não era o seu marido, era um caso, mais uma tentativa frustrada de se encher. Essa era uma triste realidade. E Jesus disse à mulher, nos versículos 13 e 14, a parte B do versículo, ele diz: quem beber desta água
tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Bebemos dessa água? Como aquela mulher, há inúmeras pessoas à nossa volta sedentas de Deus, mesmo dentro dos nossos contextos religiosos. Outro dia eu vi um comentário, uma pessoa dizia: olha, eu nunca vi aquela igreja disciplinar. Falando de nós. Nós não somos fiscais da sua vida. Você vai responder diante de Deus. Você se acha preparado para tomar ceia? Tome. Você se acha preparado para exercer determinadas coisas no meio da igreja? Faça. Faça diante de Deus e assuma a responsabilidade. E seguindo nessa trilha, note que no versículo 20 ela tenta travar uma discussão religiosa sobre o lugar da verdadeira adoração, ao que Jesus responde no versículo 23. Ele diz: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus verdadeiros adoradores. E a chave para entendermos o que o Senhor fala aqui está no versículo 22, a parte A. Ele diz: vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Conhecer a Deus e relacionar-se com Ele por intermédio de Cristo transforma o coração desértico do homem numa fonte de água viva. O problema é que há muitos que o conhecem apenas de ouvir falar, e a gente tem insistido demais nesse lugar. Cristianismo é relacional. Não adianta você tentar buscar 1000 coisas, atrativos externos, para chamar pessoas para Jesus. Se essa pessoa não for atraída pela palavra, esse evangelho não tocou de fato aquele coração e não foi na profundidade daquela pessoa. Nós precisamos contemplá-lo em espírito e em verdade. Há muitos que mesmo no contexto da igreja desprezam a fonte de água viva e preferem beber em cisternas rotas, como diz o profeta Jeremias no capítulo 2, que não retém as águas. Fonte é liberdade, é movimento, é renovação. Cisterna é estagnação. E eu pergunto a você hoje: você tem sido uma fonte? Ou você tem sido uma cisterna, uma água parada? Uma água que não se movimenta? Uma água que não sai do lugar? O que você tem sido? Segunda verdade do texto é que aquele que antes de receber Jesus era um deserto, torna-se uma fonte que não cessa de jorrar. A estagnação acabou, a sede acabou, a aridez acabou, o vazio acabou. Aquela pessoa que antes estava ávida por receber, porque nada preenchia seu vazio, torna-se plena, absolutamente satisfeita, preenchida. E esse estado de satisfação e de plenitude gera doação, gera testemunho, frutificação para a glória de Deus. A samaritana tornou-se a primeira mulher missionária da história. Ela não se conteve, havia uma fonte contínua a jorrar do coração daquela mulher. Versículos 28 e 29 dizem o seguinte: quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. O cântaro para uma mulher, naquela situação, ela havia ido buscar água num poço. Ela precisava do cântaro, mas ela largou o cântaro. A sede foi preenchida, a sede foi saciada. E quanto a você,
o que você precisa deixar para trás e começar a jorrar para a glória de Deus. Terceira verdade do texto: essa fonte jorra numa direção, a eternidade. Nós não estamos preocupados em fazer proselitismo eclesiástico, proselitismo denominacional, chamar pessoas para lotar a sua igreja. Não, nós estamos preocupados em fazer com que essa fonte jorre com vistas à eternidade, falar para as pessoas acerca do Cristo, fale com as pessoas, direcione essas pessoas para a igreja mais próxima da casa delas, para que elas possam ouvir a palavra e ali possam servir. Quando recebemos essa água viva, algo se transforma em nosso coração de tal maneira que experimentamos uma santa compulsão por anunciar tudo quanto o Senhor nos tem feito. Somos transformados numa fonte cujo objetivo é levar muitos à eternidade com Jesus. O Senhor nos visita com uma misericórdia indizível por aqueles que continuam vazios e com seus corações desérticos, sedentos, áridos e estéreis. Embora não saibam disso, o simples anúncio das boas novas é impactante quando é feito com autoridade, ou seja, quando a nossa experiência com o Cristo vivo imprime autenticidade ao nosso testemunho. Você diz: olha, o Senhor me resgatou, o Senhor me transformou o meu fútil procedimento numa vida frutífera, numa vida para a glória de Deus. O Senhor me ama, o Senhor me alcançou, o Senhor me transformou, e eu amo esse Deus maravilhoso que me arrancou do reino das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia, glória a Deus. Vocês não têm noção de onde eu vim espiritualmente. Eu vim de um pântano. Eu não vim de nenhuma cisterna. Eu vim de um pântano. Mas quando eu ouvi essa palavra, quando essa palavra entrou na minha vida, quando essa palavra entrou no meu coração, quando essa palavra me encheu, não tem para mais ninguém. Aleluia, glória a Deus. Porque Jesus, Ele encheu todos os espaços da minha vida. Amém. Eu amo demais o meu marido e meus filhos, mas Jesus é mais importante do que tudo. Amém. Jesus está entronizado no centro absoluto da minha vida. Glória a Deus. Aleluia. E eu queria dizer a você: a sede passou. Glória. A sede existencial passou. A busca pelo sobrenatural passou. Porque Jesus encheu, Jesus soprou, a água encheu, a água derramou, a água descedentou. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. Glória a Deus. Queridos, o Senhor nos visita com essa misericórdia. Glória a Deus. Não importa quem você foi, não importa o que você fez, não importa os caminhos espirituais que você passou, quando Ele entra para transformar. Olha, queridos, todos conheciam a vida pregressa daquela mulher e as suas palavras traduziam agora a mudança real que se havia operado nela. E nos versículos 39 e 40 encontramos o resultado do que Deus fizera através do que se operou nela. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter por Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Será que você tem jorrado com vistas à eternidade, ou tem sido como um mar morto, que só recebe sem dar nada em troca? Subir aqui, semana após semana, não é fácil. Vocês não têm ideia das dores que eu sinto, físicas. Mas não importa. Não importa. Ainda que esse corpo físico ele seja destruído, o corpo espiritual ele se renova de dia em dia. Aleluia. Glória a Deus. Há uma
santa compulsão para anunciar, uma santa compulsão para dizer quem é o Cristo que me alcançou. E eu não posso deixar de dizer das coisas que eu tenho visto e ouvido do meu Deus, enquanto vida eu tiver sobre a terra. Eu estarei fazendo a obra de Deus. O resto, o mais, não tem a menor importância. E o que é que esse texto tão rico me ensina? Eu queria que você lesse todo o contexto, que vai do versículo 1 até o versículo 30. Em primeiro lugar, quando recebemos Jesus em nossa vida como único e suficiente Salvador, nossa vida ganha um sentido, uma plenitude. O nosso coração desértico, carente, insatisfeito, transforma-se em uma fonte. Como fontes vivas não cessamos de jorrar rios de água viva, que é a santa palavra de Deus. A estagnação acaba, a sede acaba, a procura acaba, o vazio acaba, somos preenchidos. O Senhor nos torna plenos. Plenitude gera doação, testemunho e frutificação. Isso porque não podemos conter aquilo que recebemos. Não há como. Fecha a mão, bota a mão em cima, na frente de uma fonte, e fecha a mão para ver se você consegue conter uma fonte. Ninguém consegue conter uma fonte. Amém? Amém. Terceiro e último lugar, essa fonte jorra numa direção: a eternidade com Jesus. Jorramos para alcançar nossos amigos, nossos parentes, estranhos e conhecidos. Há no coração uma santa compulsão para anunciar aquilo que recebemos de Deus. E é isso que passa a dar sentido à nossa vida. Não é receber coisas, não é ganhar isso, ganhar aquilo outro, é conseguir relacionar-se com fulano, ciclano, beltrano. Não. O que move a nossa vida é o fluir dessa fonte ininterruptamente. Que o Senhor, Ele possa aplicar essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém?